Meritocracia não existe. Pois é, isso aí mesmo que você ouviu. Meritocracia não existe. Pelo menos não dessa forma como o termo está sendo empregado aí nesses debates que vem rolando nas redes sociais. Que seria o quê? Meritocracia é aquela ideia de que você vai se dar bem na vida de acordo com o seu mérito, de acordo com o seu esforço, né? Dependendo das suas virtudes, das suas qualidades, você vai se dar bem na vida, você vai ser melhor remunerado, você vai ser melhor recompensado pela sociedade. Gente, essa ideia é absurda, essa ideia é ridícula. Essa ideia de meritocracia não existe, gente. E a gente vive numa época em que, infelizmente, a gente precisa explicar coisas óbvias. E uma das coisas óbvias que a gente vai ter que parar para explicar hoje é isso. Essa ideia de meritocracia não existe, gente. Só que tem outra coisa que também precisa ser deixada muito clara aqui. E eu estou gravando esse vídeo principalmente para esclarecer isso. Os defensores do liberalismo econômico, né, os defensores da economia de mercado, nunca defenderam essa ideia de meritocracia. Essa ideia de meritocracia ela é uma falácia do espantalho usada contra os defensores do liberalismo econômico. Tá? Meritocracia é uma ideia estranha ao liberalismo econômico. E se você quiser tirar a prova real disso, você pegue lá o livro, tem um livro do Hayek que se chama Os Fundamentos da Liberdade. Pega esse livro lá, se eu não me engano, nos primeiros capítulos ali, se não me falha a memória, no primeiro capítulo mesmo, o Hayek ele dedica ali várias páginas a desmistificar essa ideia de meritocracia, né, a refutar a meritocracia. E isso quem está falando é o Hayek, gente. O Hayek, para quem não sabe, ele é um dos papas assim, do liberalismo moderno, né? Ele é uma autoridade no assunto. Bom, mas como assim meritocracia não existe? O que existe então? Como é que as coisas funcionam? Bom, eu vou começar usando argumentos liberais propriamente contra essa ideia de meritocracia. Eu quero demonstrar para vocês aqui que essa ideia de meritocracia ela é incompatível com uma sociedade livre. Tá? Então eu vou começar usando argumentos liberais mesmo para refutar a meritocracia. Acontece o seguinte, galera, que uma sociedade livre, uma sociedade aberta, é aquela sociedade que não tem um fim, que não tem um objetivo enquanto sociedade. Uma sociedade livre é aquela onde cada indivíduo, cada ser humano é livre para buscar os seus próprios objetivos. E por que essa sociedade livre seria incompatível com meritocracia? Porque para existir meritocracia, para que você possa avaliar as pessoas, né, para que você possa julgar quem está merecendo e quem não está, você precisa criar um critério geral. Só que a partir do momento que você criar esse critério geral, você estaria subordinando toda a sociedade a um mesmo objetivo comum, né? Todo mundo teria que alcançar aquele ideal de mérito, aquele critério. Então as pessoas estariam perdendo a sua liberdade. Então, por isso que meritocracia é incompatível com uma sociedade livre. E tem outra coisa que precisa ser deixada muito clara aqui, que é o seguinte, gente. Muita gente acha que numa economia de mercado, né, numa sociedade capitalista, todo mundo é obrigado a ter como objetivo, por exemplo, ganhar dinheiro, trabalhar pra caramba, ficar rico. Não, gente, uma economia de mercado nada mais é do que a liberdade aplicada ao campo econômico. Quer dizer que as pessoas continuam livres para buscar os seus objetivos, que sejam lá quais sejam eles, que podem ser milhares de outros que não sejam só ganhar dinheiro, trabalhar pra caramba, ficar rico. Não. Só que isso vem de uma confusão que é muito comum. Muita gente acha que capitalismo, muita gente confunde capitalismo com dinheirismo, com ganância, com egoísmo. E não é isso, gente. Capitalismo é só um nome de um sistema econômico. Um sistema econômico onde as pessoas ainda são livres para buscar os seus objetivos, quaisquer que sejam eles, tá? As pessoas não são obrigadas a buscar esse objetivo de ganhar dinheiro, de buscar o lucro, tá? Então, numa sociedade livre, as pessoas seriam livres para buscar, por exemplo, para trabalhar menos e ter mais tempo livre, para se dedicar a outras atividades, ou as pessoas seriam livres para se dedicar à caridade, por exemplo, que, né, é a maior de todas as virtudes e que dificilmente o livre mercado saberia recompensar devidamente. E eu vou citar aqui só um exemplo para mostrar o quanto uma sociedade livre é incompatível
com essa ideia de que você vai ser melhor remunerado, melhor recompensado de acordo com o seu mérito. Vamos pegar um exemplo de um jogador de peteca, tá? Por exemplo. Então você imagine um jogador talentosíssimo em peteca, o melhor jogador de peteca do mundo. Vamos supor que esse jogador ele precisou do mesmo esforço, do mesmo talento que o Neymar precisou para chegar onde ele chegou jogando futebol. Os dois têm um talento equivalente, só que cada um na sua modalidade. Só que o jogador de peteca, gente, ele nunca vai ganhar, obviamente que ele nunca vai ganhar tanto quanto o Neymar. Por quê? Porque as pessoas valorizam mais o futebol do que a peteca. E as pessoas também são livres para valorizar o que elas quiserem, né? Se as pessoas querem gostar mais de futebol do que de peteca, elas são livres para isso. E o jogador de peteca ele também não pode reclamar porque ele também foi livre para escolher a modalidade que ele quis, né? Ele foi livre para buscar os seus objetivos. Então esse exemplo demonstra, gente, que numa sociedade livre é impossível você premiar as pessoas de acordo com o seu mérito, de acordo com o seu esforço, de acordo com o seu talento, porque nem todos os seus objetivos serão valorizados pela sociedade. Só que aí tem outra objeção que alguns liberais, esses já um pouco mais esclarecidos, né, mas que ainda insistem nessa ideia de meritocracia, tem uma objeção que alguns liberais ainda podem fazer contra essa minha crítica, que é a seguinte: eles podem dizer que as pessoas numa economia de mercado, elas são premiadas de acordo com o quanto elas atendem às demandas da sociedade. Então, que nem no caso do Neymar que eu citei. O Neymar ele ganha mais do que o jogador de peteca porque ele atendeu uma demanda da sociedade. Ele foi naquilo que as pessoas valorizam mais. Isso está em parte correto. As pessoas elas são melhor remuneradas de acordo com o quanto elas satisfazem as demandas da sociedade. Só que é o seguinte, galera, você não precisa de mérito para isso. Nem sempre, pelo menos, você precisa de mérito para satisfazer as demandas da sociedade. Bom, gente, eu ainda vou gravar um vídeo especificamente para explicar assim, como funciona uma economia de mercado, sobre como funciona esse sistema de oferta e demanda, mas isso vai ficar para um vídeo futuro, tá, gente? Por enquanto, vamos voltar lá para o assunto. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar um exemplo de um cara que ele herdou uma fábrica de macarrão, por exemplo. O avô dele criou uma fábrica de macarrão que passou para o pai, e o pai passou para ele simplesmente herdou essa fábrica de macarrão. Bom, a demanda por macarrão dificilmente vai acabar de uma hora para outra. Então esse cara ele só precisa tocar a fábrica para frente, ele só precisa deixar lá a fábrica trabalhando lá sozinho, ele não precisa nem fazer nada, ele pode contratar gerentes para cuidar da fábrica e ele, claro, ele está atendendo às demandas da sociedade, ele está fabricando macarrão que é o que as pessoas querem consumir, só que ele não está precisando fazer esforço nenhum, ele não precisou de mérito nenhum para isso. Então, você nem sempre precisa de mérito, de virtudes pessoais para atender às demandas da sociedade. Então, dizer que as pessoas são recompensadas de acordo com o quanto elas atendem às demandas está correto. Só que você não precisa de mérito, você não precisa de virtudes, você não precisa de esforço pessoal para atender às demandas da sociedade. Isso é uma coisa que também precisa ser esclarecido. E por fim, tem aquela crítica que a esquerda frequentemente faz contra a meritocracia, que é uma crítica que eu preciso admitir, está em grande parte correta, que é o seguinte: as pessoas simplesmente não têm oportunidades iguais, gente. Então é impossível a gente tentar avaliar todo mundo pelo mesmo critério se as pessoas não tiveram oportunidades iguais. As pessoas, elas nascem sobre as mais variadas circunstâncias, as pessoas têm os mais variados graus de sorte ou azar ao longo da vida, então é impossível a gente tentar avaliar todo mundo pelo mesmo critério se as pessoas não tiveram oportunidades iguais. Essa é uma crítica que a esquerda faz e que está corretíssima, gente. Só que tem outro ponto que precisa ser esclarecido aqui, e eu estou gravando esse vídeo principalmente para esclarecer esse ponto, porque a esquerda, às vezes, ela exagera no grau de fatalismo, né, no grau de determinismo com que ela trata desse assunto. Ela superestima o fator sorte, o fator que está além do controle da pessoa, e subestima a capacidade que o indivíduo tem de controlar o seu próprio destino. Esses dois fatores existem, gente. Existe o fator sorte, existem aqueles fatores que estão além do nosso controle, mas o indivíduo também tem algum grau de controle, sim,
sobre a sua vida. Muito do que acontece na sua vida é consequência das suas escolhas. Então, a esquerda ela exagera no grau de fatalismo com que ela trata esse assunto. Outro ponto também, talvez até em consequência desse excesso de fatalismo, é que às vezes a esquerda fala como se não existisse mobilidade social alguma. E isso também é absurdo, gente. Isso também está muito errado. Você com certeza já deve ter ouvido essa história, você já deve ter ouvido alguém falar assim, quem nasce pobre está condenado a ser pobre para sempre, não tem jeito, o que quer que a pessoa faça ao longo da vida ela vai morrer pobre, e que quem nasceu rico já está com a vida ganha, não precisa fazer mais nada, já vai morrer rico também. Essa ideia, gente, essa ideia de que mobilidade social não existe, ela é completamente absurda, ela é tão absurda quanto a ideia de meritocracia, e a gente precisa esclarecer isso aqui também. Isso que eu estou falando assim, é mais para a esquerda brasileira, porque a esquerda americana, se você pegar, eles até acreditam bastante em mobilidade social, eles se preocupam com mobilidade social, na verdade. Faz parte do conceito de justiça social que eles defendem, né? A esquerda brasileira que tem esse vício de ser extremamente fatalista, eu não sei se por influência do marxismo, uma influência muito forte do marxismo que tem na esquerda brasileira, eles têm essa visão extremamente fatalista. Então esse é outro ponto que eu gostaria de esclarecer aqui, gente. Mobilidade social existe sim, e ela é muito maior do que o senso comum acredita. E é isso que eu pretendo demonstrar agora, mostrando alguns dados sobre mobilidade social. Assim, mobilidade social também é um assunto muito vasto, né? Um assunto que renderia um vídeo à parte, até se eu quisesse fazer um vídeo só sobre o assunto. É um assunto que é muito debatido nas ciências econômicas também, mas eu acho importante falar sobre esse assunto aqui para esclarecer esses equívocos que eu falei agora há pouco. Então eu vou citar alguns dados sobre mobilidade social que eu considero muito interessantes. E eu gostaria de começar citando uma matéria da revista The Economist, eu vou colocar o link para essa matéria aqui na descrição do vídeo, tá? Essa matéria ela cita um estudo que, segundo essa matéria, é o estudo mais completo já feito sobre mobilidade social nos Estados Unidos, tá? Esse estudo ele fala o seguinte, se a gente pegar a sociedade e dividir ela em 5 partes, né, em 5 estratos, qual que é a probabilidade de uma pessoa que nasceu lá no extrato mais baixo, qual que é a probabilidade dessa pessoa subir até o topo, subir até o extrato mais alto? Bom, nos Estados Unidos, essa probabilidade é de 9%. Então, uma pessoa que nasce na base da sociedade, ela tem 9% de chances de chegar até o topo, isso nos Estados Unidos, tá? Então, mas a gente pode deduzir por aí também que para você subir da 5ª parte para a 4ª ou da 4ª para a 3ª, a probabilidade é muito maior, né? 9% é a probabilidade de você sair lá da merda e subir até o topo, tá? Nos Estados Unidos essa probabilidade é de 9%. Outra coisa interessante também é que, segundo esse estudo, a mobilidade social nos Estados Unidos não mudou nos últimos anos. Isso apesar do alegado aumento da desigualdade que houve nesse país. Isso porque, segundo algumas pessoas, a desigualdade social aumentou muito nos últimos anos nos Estados Unidos e também, segundo alguns, uma desigualdade social muito grande, ela atrapalharia a mobilidade social. Só que esse estudo ele mostra que não, que apesar do suposto aumento da desigualdade nos Estados Unidos, a mobilidade social não foi afetada. Ele mostra sim que a mobilidade social ela é maior em alguns países como na Dinamarca, por exemplo, onde a desigualdade também é menor, né? Então nesses países a mobilidade social é maior. Só que dentro dos Estados Unidos, apesar desse suposto aumento da desigualdade, a mobilidade social não foi afetada. Outro estudo que eu gostaria de citar, esse já um pouco mais antiguinho, né? Ele mostra que 86% das pessoas que eram pobres em 1979 haviam deixado de ser pobres em 1988. Esse é um estudo feito pelo Federal Reserve Bank of Dallas, tá? Ele mostra que 86%, gente, olha só, 86%, um número que eu considero bastante alto, 86% das pessoas que eram pobres em 1979 haviam deixado de ser pobres em 1988, e isso em plena era Reagan, tá, gente?
Então olha só que interessante. Mas aí você me pergunta, mas se tantas pessoas saíram da pobreza, como é que ainda existe pobreza então nos Estados Unidos? Bom, em primeiro lugar, gente, você precisa ter em mente que pobreza nos Estados Unidos não significa o mesmo que pobreza aqui no Brasil, tá? Cada país ele tem o seu próprio critério, a sua própria linha da pobreza. Então, quando você fala em pobreza nos Estados Unidos, um cara considerado pobre nos Estados Unidos, ele seria considerado quase de classe média aqui no Brasil, tá? Tenha isso em mente quando a gente fala de pobreza nos Estados Unidos. Bom, além disso, tem o seguinte, galera, embora o percentual de pessoas na pobreza continue o mesmo, as pessoas que estão nesse grupo podem ser outras. Isso acontece porque, por exemplo, quando as pessoas elas entram na economia, elas começam de baixo, né? Elas começam de baixo. Um jovem, por exemplo, um jovem que não tem experiência, ele está entrando agora no mercado de trabalho. Ele vai começar de baixo, ele vai começar ganhando pouco. Um imigrante também é outro exemplo. Um imigrante que acabou de chegar nos Estados Unidos que nem fala inglês direito ainda. Ele vai começar de baixo, ele vai começar ganhando pouco. E só que essas pessoas ao longo da vida, elas vão melhorando as suas condições e vão saindo dessa linha da pobreza. Então, por mais que o percentual de pessoas na pobreza continue o mesmo, as pessoas são diferentes. Então, é por isso que tantas pessoas saem da pobreza todos os anos nos Estados Unidos, só que outras entram, outras que estão entrando na economia começando lá de baixo. Isso é muito comum, muito normal num país que tem uma economia dinâmica, como é o caso dos Estados Unidos. E veja só, tão interessante quanto a possibilidade de subir é a possibilidade de cair também. Isso também é muito interessante. Esse mesmo estudo que eu citei, né, esse estudo do Federal Reserve Bank of Dallas, ele mostra que mais de 50% das pessoas que estavam lá no topo, aquele 1%, sabe aquele 1% que os esquerdistas falam pra caramba, 1%, ele mostra que 50% dessas pessoas que estavam lá no topo, em 1979, elas haviam caído em 1988, já eram pessoas diferentes também, não eram mais as mesmas pessoas. Então veja só, tão interessante quanto a possibilidade de subir é a possibilidade de cair também. E por fim eu gostaria de citar duas matérias da revista Forbes. A revista Forbes, para quem não se lembra, é aquela revista que publica aquele ranking com os caras mais ricos do mundo lá, né? E também antes que alguém venha me questionar essa fonte, tá? Eu já vou avisando, que para quem não sabe, a revista Forbes foi usada como fonte para o livro O Capital do Século XXI, do Thomas Piketty, aquele livro que fala sobre o aumento da desigualdade no mundo nos últimos anos, né? Um livro que foi muito celebrado pela esquerda. O Piketty ele usou a revista Forbes como fonte para esse livro, tá? Então antes que alguém venha me questionar, né, você esquerdista e vier questionar a fonte que eu estou usando aqui, saiba que Thomas Piketty usou a revista Forbes como fonte. Então vamos lá. A primeira matéria, ela mostra que dos 1.810 nomes que fazem parte dessa lista, né, desse ranking com os caras mais ricos do mundo, esse ranking ele tem um total de 1.810 nomes, desses 2/3, vejam bem gente, 2/3 desses caras mais ricos do mundo são self-made men, ou seja, são caras que começaram lá de baixo. Gente, 2/3 dos caras mais ricos do mundo começaram de baixo. Esse é um número surpreendente, na minha opinião, tá? E eu vou colocar o link para essa matéria na descrição do vídeo, você vai conferir lá todas as fontes que eu estou citando. Outra matéria, ela fala que desde quando esse ranking começou a ser publicado, lá em 1987, desde quando esse ranking começou a ser publicado, essa lista de gente, das pessoas mais ricas do mundo, ela mudou bastante. Os nomes que aparecem no topo da lista, eles mudaram muito desde 1987 para cá. O que demonstra que a mobilidade social, ela existe sim, gente, e ela é muito maior do que muita gente imagina. Isso tudo prova que meritocracia existe? Não, com certeza não. Eu só quis citar esses dados para mostrar que mobilidade social existe sim. Só que você não precisa necessariamente de mérito para ascender socialmente. Como eu disse anteriormente, muita coisa também depende da sorte. Então você pode ascender socialmente também por pura sorte. Então, mas eu quis mostrar que mobilidade social existe sim, porque tem muita gente que usa essa falácia de que
quem nasceu pobre vai morrer pobre, quem nasceu rico vai morrer rico. Tem muita gente que tenta usar essa falácia para demonstrar que meritocracia não existe, só que essa falácia de dizer que mobilidade social não existe é tão ridículo quanto defender a meritocracia. As duas coisas estão erradas, tá? Então mobilidade social existe sim. Isso eu acho que eu consegui demonstrar aqui de uma forma bem inequívoca com esses dados que eu citei. Eu acho que eu vou colocar mais alguma coisa aqui na descrição, mais alguns links, mais algumas matérias interessantes sobre o assunto, mas eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui porque o vídeo já ficou muito longo. Eu não queria fazer vídeos tão longos assim, tá, gente? Tem muita coisa ainda que dava para falar sobre o assunto. Meritocracia é um assunto muito vasto. Eu poderia falar, por exemplo, sobre os conceitos de virtude e fortuna, por exemplo, do Maquiavel, que eu acho que tem tudo a ver com o assunto. Eu poderia falar sobre o debate entre John Rawls e Robert Nozick, né, que eu acho que também tem tudo a ver com o assunto. Eu acho que até meio que arranhei o assunto aqui. Por exemplo, o conceito de justiça social do John Rawls, por exemplo, ele tem muito mais a ver, ele é muito mais parecido com essa ideia de meritocracia do que aquilo que os liberais mesmo defendem. Mas isso também daria muito pano para manga. Eu poderia falar sobre Singapura, por exemplo, que é um país que foi um dos pais fundadores de Singapura, ali, um cara que governou o país durante muitos anos. Ele era obcecado com essa ideia de meritocracia e ele tentou fundar o país sobre essas bases. Então também é um assunto que daria para a gente discutir aqui, mas se a gente for discutir tudo isso, esse vídeo vai ficar gigantesco e eu acho melhor encerrar esse vídeo por aqui. Fiquem atentos que ainda vai sair muito vídeo, muitos assuntos que eu citei aqui brevemente eu vou tratar com mais profundidade em vídeos futuros, então fiquem de olho, se inscrevam no canal, dêem o seu like no vídeo e até a próxima, gente.